3, já. Os principais acessos a Caraguatatuba são a Estrada dos Tamoios e a BR-101, a Rio Santos, que quando entram na cidade tornam-se avenidas. A Rio Santos, ao alcançar a mancha urbana, recebe o nome de Avenida José Herculano e depois passa a se chamar Avenida Rio Branco, que encontra a Avenida Presidente Campos Sales, que é a continuação da Tamoios. A nova proposta para a resolução do tráfego em Caraguatatuba é a ampliação da rodovia Tamoios em 14 quilômetros, prevendo uma bifurcação que dividirá a Tamoios em duas, cortando áreas de Mata Atlântica em Caraguatatuba. Essa ampliação tem forte influência do gasoduto. Dentro da cidade de Caraguatatuba, temos alguns problemas com o transporte coletivo. Em 2011, foi realizada uma pesquisa de satisfação, cujo principal ponto crítico identificado foi o de atrasos e diminuição de ônibus durante os finais de semana. A Prefeitura já possui alguns planos e projetos para melhorar os acessos e a circulação interna, como a criação de um aeroporto municipal, a implantação do bilhete único, construção e melhoria de ferrovias e ciclovias e a implantação de ônibus movido a energia limpa. A seção 20 do Plano Diretor de Caraguá, que compreende o setor de gerenciamento especial, é caracterizada como áreas congeladas para projetos urbanísticos específicos e readequação territorial através de plano de reurbanização específico. Ou seja, essas áreas congeladas deveriam compreender áreas como assentamentos precários ou loteamentos e conjuntos habitacionais, com ocupações em áreas irregulares, bem como regiões onde existam atividades que prejudicam as APAs e as APPs, por exemplo, ocupação irregular, extrativismo ilegal ou ecoturismo descontrolado. Segundo o Plano Diretor de 2011, deveria haver um ato normativo específico definindo normas técnicas e procedimentos para regularizar essas situações, mas, em geral, nenhuma área recebeu tratamento normativo especial, nem foram formalmente disciplinadas como APAs municipais. Em Caraguatatuba, os povos mais tradicionais da região são os caiçaras, que vivem em pequenos povoados organizados por colônias de pescadores. Eles estão localizados em torno do rio Juqueriquerê, região hoje urbanizada, mas que ainda conta com forte presença de pescadores e casas de moradores locais. Outro local é a Praia do Camaroeiro, mais urbanizada na região central da cidade, cuja colônia acabou perdendo um pouco de sua identidade original, com muitos intermediários e comerciantes. A principal economia se dá pela pesca, mas não é uma atividade exclusiva de sobrevivência. Outras ocupações são o funcionalismo público, serviços gerais e zeladoria em casas de veraneio. As mulheres dos pescadores normalmente se dedicam ao artesanato, na maioria das vezes de conchas e madeira, além de trabalhar com a limpeza de camarões. Ainda existem famílias que se dedicam exclusivamente à pesca artesanal para sustento familiar e venda. Leis ambientais foram impostas interferindo na atividade pesqueira dos caiçaras, proibindo a pesca em áreas de conservação que não contemplam as comunidades que vivem nessas áreas. Além disso, a falta de peixes tem colocado em risco essa atividade econômica. Antigamente era difícil porque não tinha como usar moda, um conforto, né? Não existia motor, o motor é difícil, né? Então a pesca, você vê, que pescava na linhada, o peixe é tudo na linhada, não tinha rede. Depois que veio aperfeiçoando, aí começaram a fazer rede, por indo, e começou a aumentar a produção. Então, antigamente era só na linha. O caiçara sempre é um batalhador da luta do mar, e um marujo do mar, né? Então o caiçara luta para trazer, geralmente, o peixe para sobreviver os povos que não podem pescar, né? Para a população sobreviver, né? Porque o peixe hoje em dia é uma carne especial, quer dizer, não faz mal. Qualquer peixe não faz mal a ninguém, diferente da carne de bovina. Então, quem tem problema pode comer carne de peixe que fica até forte. Daqui a mais ou menos uns 20 anos, a caiçara vão parar, vão purificar e já não vai continuar em pesca. Vão se envolver em outros trabalhos, né? Ou se empregar, ou entrar em firma, é assim, porque a pesca está acabando. Atualmente, a área onde os caiçaras estão localizados se transformou em região turística,
sendo divulgadas por agências que alegam aos turistas entrarem em contato direto com a natureza e comunidades tradicionais, com ofertas de trilhas, almoços típicos e até rodas de conversa com os moradores mais tradicionais das comunidades. O grande problema é que a gente não consegue imaginar a nossa vida sendo diferente daquele que está em São José dos Campos, por exemplo. Nós temos que viver como eles. Então nós pensamos em shopping center, nós pensamos em ruas largas, nós pensamos em urbanizações, nós pensamos em coisas que não são da característica do Caiçara e nunca serão. A maior parte do turismo em Caraguatatuba é composta pelas residências de veraneio, ou segunda residência, que se encontram junto à orla marítima. A população flutuante, cerca de 100 mil pessoas, chega a ser maior do que a população fixa. Essa modalidade é problemática, já que a infraestrutura é altamente demandada durante os picos e pouco demandada em baixa temporada. Portanto, o serviço de saneamento básico, transporte, saúde necessitam atender a uma população muito superior à população residente. O projeto Circuito Turístico no Litoral Norte, organizado pelo SEBRAE, tem como objetivo aumentar o movimento na baixa temporada em 30%. Por meio da união do poder público com a iniciativa privada, o plano visa aumentar o desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental, além de criar roteiros integrados para fomentar o turismo regional. O projeto visa também o envolvimento da comunidade, a estruturação de serviços de recepção ao turista, a capacitação técnica, o aumento da qualidade da atividade turística, a criação de programas de capacitação de mão de obra e a realização de workshops com especialistas. O investimento em turismo foi substituído pelo investimento econômico, o que tornou Caraguá um polo regional de comércio e de serviços consolidado. Isso, por um lado, é bom, pois significa menos dependência econômica do turismo sazonal, mas, por outro lado, é ruim, pois deixa de haver investimentos em outras formas de turismo. Por fim, com a instalação do gasoduto e com a Copa do Mundo de 2014, a tendência é que tanto o turismo de negócios como o turismo de passeios aumente. Entre os polos atrativos do município de Caraguatatuba, 2 se destacam. A Serveng na construção civil, que emprega mais de 500 funcionários, além de ser responsável pelas principais obras do município. A UTGCA, Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba, por onde o gasoduto Caraguatatuba-Taubaté passa e escoa o gás natural produzido no campo de Mexilhão, localizado na Bacia de Santos. O gasoduto tem aproximadamente 94 km de extensão e atravessa 6 municípios do estado de São Paulo: Caraguatatuba, Paraibuna, Jambeiro, São José dos Campos, Caçapava e Taubaté, além de passar por algumas unidades de conservação e a Serra do Mar. Caraguatatuba é ponto estratégico por sua localização entre os portos de Ubatuba e São Sebastião e os acessos pela Rio Santos e a rodovia Tamoios. Entre as consequências econômicas para os municípios por onde passa o gasoduto temos contratação da mão de obra local durante a construção, aumento do número de empregos, dinamização da economia, polo atrativo para novas indústrias, mudança de uso e ocupação das terras e aumento da disponibilidade de gás natural como energia e combustível.